tem uma questão da China que é a questão cultural. Existe uma coisa do Ocidente que eu acho que o Oriente... Eu sinto que o Oriente não valoriza tanto a vida humana quanto o Ocidente, tá ligado? E eu acho que isso é um problema. E ele não valoriza a liberdade de expressão tanto quanto o Ocidente. E eu acho que isso é um problema. O meu medo é o Oriente ou a China ganhar muito poder geopolítico e começar a reduzir, a reprimir a liberdade de expressão do Ocidente. Porque agora a balança é o seguinte, o Ocidente é mais forte. Os Estados Unidos é uma hiperpotência mundial. E por mais que o governo dele é um bando de filha da puta, burocrata, hipócrita, que fica brincando de Deus com os poderes de uma superpotência, por mais que seja isso, existe uma cultura fundamental que fundamenta tudo isso, entendeu? E essa cultura ela não tá necessariamente associada a governos especificamente, e sim a questão de o que nós, como sociedade, acreditamos que é correto. E eu sinto que o Ocidente acertou em algumas questões que o Oriente errou. E essa é a minha maior preocupação, de verdade. Eu entendo, mas se você pegar do ponto de vista prático hoje 2020 falando, isso já não mais se sustenta. Por quê? Porque o Ocidente, basicamente, se você vê os Estados Unidos, está numa guerra racial fodida, que isso vem desde lá do Obama. Do Obama também teve um caso lá, etc. Vários, aliás. Hoje deflagrou isso aí nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu um regime de apartheid oficial de Estado. Ou seja, onde banheiros de homens negros, banheiros de mulheres negras. Até o final da década de 70. Eu não sei se isso dá para falar que é democracia. Aí depende do conceito de cada um. Eu acredito que não. Mas o que importa hoje é que os Estados Unidos, será que eles estão pensando mesmo na vida humana? Quantos mortes eles já tiveram? Eles já tiveram pelo coronavírus? Eu concordo com você. Os Estados Unidos é tão filha da puta quanto a China. O governo, a instituição, a organização, entendeu? Sim. Eu tô discutindo. O que eu tô discutindo é cultural, é religiosidade, tem a ver com tudo. Tem a ver com a crença do ser humano, não com as estruturas sem dúvida. Institucionais. O Ocidente se baseia no cristianismo. A China se baseia no confucionismo, enfim, você tem o shintoísmo no Japão, a Índia também é outra coisa, mas beleza. Mas o que eu acho, fundamentalmente, é uma coisa assim que é importante a gente frisar. A China não é um demônio, nem os Estados Unidos são um demônio. Concordo. São países que estão disputando a soberania nacional e a disputa. O capitalismo é isso, acabou, não tem jeito. É isso. O mundo é isso. O mundo é a isso. vida é isso. Exatamente. E aí o que acontece? Necessariamente, agora, se a gente for adotar alguns critérios para definir o que é ditadura e o que é democracia, isso é muito delicado. Porque você chega na China, existem 8 partidos, logicamente que o Partido Comunista é o mais forte, mas na China você tem 2 partidos. Mas independente de você ter 2 partidos na China, o que vale é o establishment. Ou seja, independente se você ter um republicano... Nos Estados Unidos, então? Você estava falando de China. Nos Estados Unidos, exatamente. Isso. Então, independente de você ter um republicano ou um democrata lá, o establishment, o sistema, né, americano, o sistema que leva a conduzir as instituições, o BIRD, o Banco Mundial, a própria ONU, etc., alguns pontos da Unicef, a OMS, até então a China botar mais dinheiro do que os Estados Unidos, você tem essa tentativa de domínio global. Por parte de qualquer partido, seja o Biden, seja o Trump, vai ser a mesma coisa. A diferença é que o Biden ele vai usar as armas, né, e o exército, como fez o Obama, que a secretária de Estado, né, que era chanceler dos Estados Unidos, era Hillary Clinton, e o Trump vai usar a guerra comercial. Então, diferença de método. Mas tem republicano que usou as armas, como o Bush, que invadiu o Iraque. Depois deu aquele caos todo. Quantas crianças morreram por conta do George Bush? Sabe? Eu fico pensando isso, quantos inocentes morreram por conta dos mísseis Tomahawks, do caralho que for, dos F-35 que sobrevoaram, dos tanques, né, americanos, etc., que entraram no Iraque e mataram um monte de gente inocente. Você já viu o Sniper americano? Não assisti, mas tô ligado. É um puta filme. Assista que vocês vão ter uma ideia disso. No final chegou lá, não tinha nada. Não tinha nada. Chegou lá no Afeganistão, não tinha bomba, né? No Iraque, perdão, não tinha bomba nuclear nenhuma. E eles foram lá invadindo para quê? A pretexto de achar bomba nuclear, para não achar nada, para pegar o petróleo deles. E aí, só para concluir esse raciocínio, por exemplo, a questão da liberdade. Eu acho isso fundamental, a liberdade. Mas olha só, a China você tem o WeChat, né, que é a rede social, e você tem uma outra plataforma agora que eu esqueci.
um nome, mas você tem duas plataformas que o Estado basicamente permeia. Nos Estados Unidos você tem o Facebook, não é isso? O Instagram, o brasileiro que criou o Facebook, né? Os americanos compraram, o próprio brasileiro estava junto com Zuckerberg na fundação do Facebook. O que acontece de fato é que lá, o que foi o Brexit? O que foi a eleição do Trump? Se não pessoas, né, dizendo democracia, utilizando das empresas, das grandes empresas, para dar dados para o candidato, para ele direcionar a mensagem de acordo com o que o perfil do candidato quer ouvir. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brexit. Tem filme, o Brexit da HBO, é incrível. Ele descreve basicamente o que existe. É o Cambridge Analytica. Cambridge Analytica é esse esquema. O cara lá que denunciou, né? Porra, o Steve Bannon foi preso esses dias. Você vai falar que lá é democracia, que lá tem eleições que respeitam as urnas? Bom, se as urnas querem dizer forem respeitadas, lá a Hillary Clinton ganhou do Trump, né, em termos de votos. De voto popular. Só que lá tem um sistema muito diferente, que é um sistema de eleição indireta, que é um sistema onde vale delegados. E os delegados são proporcionais aos estados e ao valor dos estados, à riqueza dos estados. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.